Marcelo, Santista, final 8407. Bom dia, Calil. Por que ninguém na coletiva do Cuca pergunta para ele por que ele só faz substituição quando leva gol? Foi assim nos 3 jogos seguidos. Ninguém perguntou. Não, mas ele falou. Depois ontem da coletiva, teve o bate-papo com o Cuca ali, sem microfone, né? E a gente perguntou, obviamente, que ele não vai revelar publicamente, mas o time cai fisicamente. O time do Santos não suporta fisicamente. Os jogadores mais exigidos não suportam fisicamente os 90 minutos ainda. E o Cuca tem que mexer. Só que ele olha para o banco, é aquilo que você vê. Então, com a troca, segundo o Cuca, obviamente que o rendimento cai. Rendimento técnico cai, tático cai. Ele ganha em força física, mas perde em tática e técnica. É o que tem para ele hoje, né? Mas a gente conversa com o Cuca muito sobre isso. Inclusive, fazer uma confidência aqui, quando teve um treino aberto, recentemente no CT Repelé, por isso que a gente tinha informação aqui, que o Cuca estava convencendo o Neymar a ir pro banco. Porque ele falou, não, eu vou convencer ele a ir pro banco. Só que não conseguiu, com relação ao jogo contra o Palmeiras. Mas o Cuca, ele alegou isso, que o time cai fisicamente, ele tem que mexer, não tem jeito. Muito bem, deixa eu só corrigir aqui a mensagem no nosso chat, do João Pessoa, ele está dizendo que não tem como o Corinthians entrar na zona de rebaixamento. Tem sim, meu amigo, eu vou te explicar. Se o Internacional empatar, se o Internacional ganhar do Fluminense, ele passa o Corinthians, ok? Aí o Santos estaria na zona de rebaixamento. Só que o Santos tem menos 3 gols de saldo e o Corinthians tem menos 2. O número de vitórias igual. Se o Corinthians tomar um gol, ele fica com menos. Para perder, ele tem que tomar um gol, no mínimo. Certo? Um mínimo, um gol. Aí ele empata com o Santos no saldo de gols, mas o Santos marcou o dobro de gols do Corinthians. Então tem sim, viu, meu amigo? O Santos tem 34 gols. Torça pro Corinthians não perder na temporada, né? Não, mas no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Santos tem o dobro de gols do Corinthians. O Corinthians marcou muito poucos gols. Então torça pro Corinthians não perder hoje, porque ele pode entrar sim na zona de rebaixamento. A não ser que mais cedo o Fluminense ganhe do Internacional. Por isso que eu falei aqui no começo. Hoje, Santos, Corinthians, Mirassol, Chapecoense, Remo, todo mundo torce pro Fluminense. Pro Fluminense, Grêmio, principalmente pela rivalidade, né? Todo mundo torce pro Fluminense ganhar do Internacional. Só que o jogo é lá em Porto Alegre. Então, se o Internacional pontuar, que eu tô até com a classificação aberta aqui, se o Internacional pontuar, ele já passa o Santos. Aí o Santos iria para a zona de rebaixamento. Faria os mesmos 15 pontos e 3 vitórias que o Corinthians. Com menos 2. Então, o Corinthians tem que torcer também para o Inter perder. O Corinthians pode ser ultrapassado hoje por Santos e Inter, meu amigo. Mesmo sem jogar, o Santos pode passar o Corinthians. Repito, porque o Santos está empatado em tudo com o Corinthians, só que ele tem menos 3 de saldo e o Corinthians tem menos 2. Se o Corinthians perder, obviamente o saldo dele vai para menos 3 no mínimo, né? Isso. E aí o Santos ganharia no critério de gols marcados. O Santos marcou 22 gols e o Corinthians só 11. Isso. O Santos marcou o dobro de gols do Corinthians, ok? Então a minha informação, pode corrigir a gente aqui quando a gente estiver errado, mas você, João P. Souza, você não está errado, nós não estamos errados não, está errado está você. Posso continuar no chat aqui no Pode, YouTube? depois nós vamos falar do clássico. Você não quer falar do clássico de ontem em Belo Horizonte? Eu quero muito falar. Se você não quiser, a gente não quero fala. muito falar, porque, nossa, vou falar em Cruzeiro quando precisem. O Lucas Silva, ele coloca Calil Fará. Quem é o maior goleiro da história das Copas do Mundo? Entre esses dois nomes, Marcos ou Manuel Neuer? Eu gosto muito do Marcos, é meu amigo pessoal, mas o Manuel Neuer é melhor que ele. Tá respondido, então. Um abraço para o nosso ouvinte. Agora, nós tivemos na história das Copas grandes goleiros, né? Como o russo Lev Yashin. Dino Zoff. Dino Zoff em 82, o próprio Gilmar dos Santos Neves, o próprio Máspoli, né? O uruguaio Roque Máspoli, campeão em 1950, naquela tragédia do Maracanazo, foi um grande goleiro. Enfim, tivemos depois Sepp Maier, o alemão, tivemos, poxa vida, o Baldo Matildo Filhol, né? Em 78, goleiro da Argentina. Depois tivemos
Vários, enfim. Ô, Calil, eu lembro que a Argentina jogava com camisa 1 na linha. Não tinha uma época dessa? Eu vou te explicar. A Argentina, em 1978, ela utilizou a ordem alfabética. Na inscrição. Então, por exemplo, o número 1 era o Alonso, Beto Alonso, armador, grande jogador, era o número 1. Número 2 era o Ardiles, tudo pela ordem alfabética. Sim. Alonso, Ardiles, e o Filhol caiu com a camisa 5. 5, e né? Isso veio já da Copa de 74, quando o goleiro Youngblood da Holanda era número 8. Era o número 8, goleiro titular da Holanda. Já era um choque, porque isso nunca tinha acontecido, né? Antes era goleiro número 1, lateral número 2 e assim por diante. Mas são histórias da Copa do Mundo que vem aí. É aí, o HD, Henrique Dias, o HD, grande figura, torcedor do Esporte Recife. Já vamos falar do esporte, hein? E vamos falar de tudo aqui, mas muito também da Copa do Mundo. O Fabiano Fará tá chegando 40 dias para a Copa do Mundo. Nossa equipe viaja dia 1º de junho, boa parte da nossa equipe, a equipe de organização, os repórteres, a equipe técnica viajando dia 1º de junho. Eu, o Éder Luiz e o Benja vamos viajar dia 8 e vamos fazer com toda a equipe que ficará nos dando a base, né? A base aqui no Brasil é o mais importante. Faremos uma grande cobertura, eu prometo para o ouvinte, para o público do YouTube da TMC, faremos uma grande cobertura desta Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá. Primeira vez que a Copa é em 3 países e primeira vez com 48 seleções. 48 seleções, hein? Vai ser a grande Copa do Mundo. Aqui na TMC, melhor ainda.